veio a Elbe e esse não grava. E como ele não grava, então o professor Clóvis precisa da gravação, a gente está trocando. Obrigado pela compreensão de vocês. Muito bem, já estamos no nosso horário, professor. Que Deus abençoe o nosso momento aqui. Convido todos a falarmos com Deus em oração. Oremos. Bondoso Deus, Pai Criador, Filho Redentor, Santo Espírito Consolador. Nos reunimos em Teu nome, de forma remota, online, e pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco quando queremos estudar acerca da Tua Palavra, e pedimos que também o Senhor abençoe o professor Clóvis, quem vai dirigir esse estudo para nós. E aqueles que poderão participar deste curso de extensão, oferecido pelo curso de Teologia da UBRA, que também sejam abençoados pelo conteúdo que irão aprender, que irão estudar e desenvolver. Guarda-nos, Senhor Deus, obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus e por teu amor por nós, e abençoe o nosso encontro. Nós pedimos em nome do bom pastor Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês aqui, também obrigado ao professor Clóvis, né, pela parceria, que o curso de Teologia da UBRA, o professor Clóvis é o coordenador do curso de Teologia e também é professor do Seminário Concórdia, sempre tem aqui conosco com o Departamento de Ensino, com o Seminário e com a Vice-Presidência de Ensino. Por ser este mês, o mês da Reforma Protestante, que comemoramos aí, celebraremos no próximo dia 31 de outubro, então nós estamos realizando 2 encontros aqui com o professor Clóvis, temos outros 2 temas a serem desenvolvidos também, mas um aqui hoje com o professor Clóvis, o outro em novembro, no início de novembro, onde a gente quer dar uma olhada mais próxima, mais de perto, com a teologia de Martinho Lutero. E hoje nós vamos estudar aqui o tema, o testemunho teológico de Martinho Lutero, um comentário do Evangelho de João, capítulo 14 até 16, que o professor Clóvis vai mencionar depois, que está no volume 11 das obras de Lutero, até esse curso de extensão que está disponível de forma gratuita na plataforma da UBRA, é um guia de estudo do volume 11 da obras selecionadas de Martinho Lutero que a gente tem em português, então, que versa sobre os capítulos 14 a 16 do Evangelho de João. Então, o tema é o testemunho teológico de Martinho Lutero neste comentário, para que a gente possa fomentar o estudo teológico em nosso meio, lembrando o mês da Reforma Protestante, da Reforma Luterana, e lembrando também o mês da Educação Teológica na IELP. Tá? Então, que Deus abençoe esse nosso momento de encontro, de estudos aqui, e passo a palavra, então, ao professor Clóvis, que vai nos dirigir em estudo nesse momento. Ok, pastor Gelo, obrigado pela oportunidade, portas abertas, né, para a gente poder compartilhar com a IELB, né, e a IELB somos todos nós. Graças a Deus a gente tem essa riqueza nas mãos, que é a contribuição da teologia bíblica confessional, e especificamente aqui, hoje nós olhamos para um texto que não é confessional, né, que é o comentário de Lutero a João, que não está no livro de Concórdia, mas poderia estar, tá? Então a gente vai, aos poucos, dialogando. A minha proposta é que eu apresente algo em torno de 40 a 50 minutos, certo? E a partir de lá nós temos um horário aberto. Olá, pastor Edgar e Daniela. A gente precisou trocar o link. Foi? No chat de mensagem aqui, o novo link, tá? Deixa eu só me atrapalhar um pouquinho. Eu vou sair da sala aqui. Ok. Eu estava com a outra sala aberta e está dando eco. Então, a gente está gravando o encontro com fins de registro, até para compartilhar para aqueles que não estão assistindo agora. Tá? A proposta, então, é que nesse mês de outubro a gente lembre os 500 anos da Reforma, né? Não os 504, como alguns estão celebrando, né? Alguém saberia dizer por que a gente pode celebrar os 500 anos da Reforma agora? Teria um motivo para isso, à luz da história de Lutero? O que aconteceu há 500 anos
que é importante na história nossa, do luteranismo e da pessoa e da obra de Lutero? Alguém saberia dizer? O que justificaria os 500 anos? Alguém teria condições? Edgar, que eu estou enxergando o senhor aí. O que aconteceu em 1522? Boa pergunta, né? Marlon? Alguma coisa aconteceu, né? Na realidade, nós temos a tradução do Novo Testamento de Lutero, publicado em setembro de 1522, tá? Que é, digamos assim, a meu ver, um dos momentos mais emblemáticos da Reforma, em função de colocar metodologicamente, né, a fundamentação da teologia. Tá? Vocês lembram que a tradução ela foi feita enquanto Lutero estava no Wartburgo, meio que isolado da realidade pública, né, por causa de Worms, e Lutero, então, tem a chance de colocar nas mãos das pessoas o texto em alemão do Novo Testamento, né, uma tradução feita em 10 semanas, né, onde Lutero, então, tem essa possibilidade, e esse texto foi publicado, então, em 1522. Como é um argumento bíblico, né, e esse argumento justifica, então, a nossa caminhada acadêmica, como pastores e também como congregações, né, lembrar esse fato é importante. Tá? Então, a escolha do Evangelho de João, que está no volume 11, que Lutero comentou mais adiante, lá nos anos 1537, ele é importante porque o próprio Lutero vai dizer que João ou esse comentário seria um dos poucos que deveria permanecer, né? Inclusive em relação aos outros escritos dele, né, em algum momento. E a Comissão Obras de Lutero teve a oportunidade, então, de colocar isso em português, né? O comentário específico de 14 a 16, deveríamos ter trazido também o 17, que é feito anteriormente, né? Em 1537, Lutero vai trabalhar apenas os 3 capítulos, onde Jesus está conversando com seus discípulos, deixando o seu legado, né, não à igreja, mas ao próprio Espírito Santo. Né? O Espírito Santo continua agindo e vai continuar em ação. Bom, então esse é o projeto, a gente colocou à disposição, né, o pastor Joel já falou um pouco da extensão da UBRA, depois eu apresento um pouco mais detalhadamente, como vocês podem se aprofundar, né? Eu não vou pegar todo o conteúdo que está lá, eu vou me concentrar só na primeira parte, né? São 4 partes, o curso completo. Eu vou me concentrar, então, em alguns elementos da teologia da cruz de Lutero, alguns princípios, e aí como Lutero vê João. Tá? Isso é importante, e é isso que eu quero fazer com vocês hoje de manhã. Então, eu vou dar um gostinho do curso, né? A primeira parte do curso, tá? E a gente, então, depois abre espaço para a gente dialogar um pouquinho mais, tá? Eu vou projetar aqui, não sei, vocês não devem ter cópia aqui no meu material, mas eu vou projetar um slide, tá? Ele não é muito longo, mas ele nos ajuda, então, a entrar no texto de Lutero. Só um pouquinho aqui. Deixa eu liberar aqui mais alguém acessando. Bom, a teologia da cruz de Lutero, ela é assim chamada porque ela é uma revelação das Escrituras, tá? Nós não temos outra teologia a pregar a não ser Cristo, como diz o apóstolo Paulo, e este crucificado. Essa teologia da cruz, ela não começa simplesmente na cabeça de Lutero. Ela brota... Opa, tem alguma coisa... Tá, só um instante aqui, eu não estou pegando a projeção. É um problema técnico aqui. Deixa eu voltar. Agora acho que sim. Deixa eu só achar a tela aqui de projeção. Essa aqui. Agora eu estou apresentando. A teologia da cruz, ela começa com o diálogo que Jesus tem com Filipe, o Filipe com Jesus, né?
onde Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Né? E Jesus responde: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, essas palavras iniciais de Filipe com Jesus, elas são emblemáticas porque elas nos ensinam a fazer teologia hoje. Tá? Se a gente quer conhecer a vontade do Pai, a gente precisa conhecer o Filho. O que o Filho fez, ou como vai dizer Lutero, o que o Filho disse, não tanto o que ele fez. Tá? E dentro dessa perspectiva, Jesus vai ensinar seus discípulos, no texto de João 14 a 16, que ele continua em ação, mas através da ação do Espírito Santo. Tá? Então, isso a gente vai ampliar um pouquinho mais. Essa teologia de Lutero, essa descoberta de Lutero, ela não é gratuita. Tá? Pesquisadores dizem que Lutero tem clareza dessa relação trinitária já desde cedo. Né? Vocês lembram que Lutero descobriu Jesus Cristo lendo os Salmos. Ele não leu lá na Romanos ou coisa assim. Ele leu os Salmos, que ele expôs em 1515, 16, e lá ele descobriu quem é Jesus Cristo. Ou pelo menos ele faz a distinção entre a obra de Cristo e a obra do cristão, tá? Que nós vamos chamar de lei e evangelho mais adiante. Essa tese, ou essa ideia de Lutero, esses princípios que eu vou chamar agora, eles aparecem claramente no primeiro documento que Lutero tem que dizer, digamos assim, estabelecer a sua teologia. Não são as 95 teses, tá? De 1517, mas sim é o debate de Heidelberg. Tá? O debate de Heidelberg, que está no volume 1 das obras selecionadas, que vocês podem olhar lá, ele claramente expõe os seus princípios hermenêuticos da sua teologia. Ele discute isso dentro do ambiente acadêmico, e aí ele estabelece, eu vou chamar isso de distinção e não do paradoxo. Tá? Vocês vão entender depois por que eu falo em distinção e não paradoxalmente a coisa. Tá? E ele estabelece, então, algumas teses que ele quer discutir, né, tirar Aristóteles da teologia e colocar a doutrina da Trindade. Tá? Isso em 1518. Vocês têm, então, aqui o debate. Nós podíamos ler aqui, eu fiz alguns destaques, né, onde ele diz, né, que a teologia não merece ser chamado de teólogo aquela pessoa que estuda as coisas invisíveis de Deus como se elas fossem claramente perceptíveis nas coisas que já aconteceram. Por exemplo, como é que eu vou saber que a dor que eu tenho hoje é teológica? Né? Lutero vai dizer que não é possível. Eu só sei o que Deus quer naquilo que Deus vai dizer. Não é possível eu entender que a dor que eu estou sofrendo é vontade de Deus. Lutero vai claramente dizer que esse é um Deus escondido, que eu não devo trabalhar com ele. Tá? Mas esses princípios estão muito claros aqui, já. Eu só vou destacar alguma coisa, né? Onde, por exemplo, a tese 21, um teólogo da glória chama o mal de bem e o bem de mal. Um teólogo da cruz chama as coisas do que são. Tá? Isso é uma tese importante. Né? O que elas são? Bom, quem é o teu Salvador? Se alguém estivesse em Jerusalém no dia que Jesus foi crucificado, eu perguntaria, cadê o teu rei? O meu rei está lá, né, crucificado naquela cruz, com uma situação dramática, né? Quer dizer, mortal. Ele morre, inclusive, meu rei morre. Esse é meu rei em termos teológicos. Tá? Então, essa teologia de Lutero está bem exposta aqui.
A partir daí, eu consegui estabelecer, eu faço isso na primeira parte do trabalho, chamando de princípios teológicos da cruz de Lutero, ou da teologia da cruz, tá? E esses princípios, eles são resumidos a 4, se não me engano, a gente vou mostrar agora, e em vez de chamá-los de paradoxais, né, a gente chama ele de distinção. Vocês que são pregadores, vocês pregam lei e evangelho. Vocês distinguem lei e evangelho. A gente não coloca a lei e evangelho em extinção. Se fosse paradoxal, a gente diz assim, eu preguei a lei agora não vale mais. Não, eu preguei a lei continua valendo. Claro que o evangelho tem supremacia sobre a lei, mas isso na distinção. Tá? Então, nós não usamos a palavra paradoxo, nós usamos a palavra distinção para justamente manter as coisas no seu devido lugar. Tá? Então, isso quem me ajudou muito a ver é o professor Kolb, né? Principalmente na minha tese de doutorado, quando a gente faz a teologia do paradoxo entre o velho e o novo homem. Não, o velho e o novo homem vão permanecer depois do batismo juntos, e você vai lutar enquanto estiver nessa vida com eles. Tá? Você não coloca você não extingue o velho homem com o batismo. Tá? Ele vai entrar, ele vai permanecer, porque você é descendente de Adão, mas entra o Espírito Santo. Então, você faz essa distinção. E isso é importante, né? Então, a teologia da cruz começa com a distinção do que é próprio do ser humano e do que é próprio de Deus. Tá? Eu não consigo ser evangélico, biblicamente. Eu só consigo ser lei. Sempre assim. Tá? Então, essa distinção é o primeiro princípio. Tá? Isso Lutero, então, aprendeu, especialmente do apóstolo Paulo. O outro princípio diz respeito à distinção entre a justiça feita por Deus e a justiça do ser humano. Tá? Você não pode separar o teu papel como pastor e pai, certo? O teu papel de pastor e pai vai ser sempre a justiça ativa humana. Tá? Tanto é que o apóstolo Paulo fala muito bem quando compara o papel do pastor a um general romano. Tá? O general romano não podia ter 2 mulheres, pelo menos não ao mesmo tempo. O pastor não pode ter 2 mulheres. Tá? Como é que você vai administrar a igreja se você não consegue administrar a casa, diz o apóstolo Paulo? Essa é a justiça humana. Tá? Ela é humana não no sentido descartável. Ela é humana, ela é importante. Por isso a distinção entre as duas justiças é fundamental. Qual é a distinção da justiça? A justiça própria de Deus, que Deus não pede para ninguém de nós ser salvo, ele simplesmente nos salva, tá? E a justiça humana. E dentro dessa dimensão, Lutero vai entender que o ser humano tem uma responsabilidade ou uma resposta própria, tá? A partir dos dons que Deus dá, ou da justiça de Deus. Então, esse é um outro elemento importante, tá? A distinção entre 2 tipos de justiça. Um terceiro princípio, aqui nós temos que entender, quando Lutero fala em 2 reinos, ele nunca fala que Deus tem 2 reinos. Ele sempre fala do reino de Deus contra o reino de Satanás. Tá? Se vocês lembrarem da petição do Pai Nosso, venha o teu reino, é um reino só. Ok? A pergunta é se esse rei tem 2 mãos ou só uma mão. Como é que ele age? Tá? Nós fazemos essa distinção do reino, ou de uma dimensão vertical, que a gente encontra em Lutero, que seria o reino celestial, de uma dimensão uma horizontal, que é o reino de Deus em nossa vida. Tá? Isso é importante a gente manter também na distinção e não na separação. Tá? Você não pode deixar teu cristianismo em casa e ir para o baile, sei lá, ou sei lá, ir para o mercado. Você carrega a tua identidade vertical e horizontal sempre ao mesmo tempo. Você é símbolo. Você sempre é símbolo. Tá? Então, a teologia da cruz é isso. Tá? E um último elemento que aqui não está presente é a questão da cooperação, né? Lutero diz, né, onde Lutero seria um quarto princípio, que é a questão do nosso envolvimento no mundo de uma forma objetiva à luz da palavra de Deus, por exemplo, no cumprimento dos mandamentos. Tá? Mas esse é um assunto isso não aparece, não pelo menos no comentário
de Heidelberg, ou nas teses de Heidelberg. Isso vai aparecer em outros momentos, né, em Sermões das Boas Obras, por exemplo, né, que é, no fundo, a justiça ativa e a justiça receptiva. Eu não gosto da palavra justiça passiva, né, é uma justiça que a gente recebe. A presença de Cristo que vocês distribuem na palavra e nos sacramentos é uma presença performática, ela não é uma meditação, né, no sentido racional. É uma pessoa sendo entregue para outra pessoa, né? Quando nós distribuímos a Santa Ceia, nós estamos entregando a justiça de Cristo, e a pessoa de Cristo, tá? E isso Lutero vai trabalhar muito, especialmente depois no comentário de João. Então, essa é a primeira parte da apresentação, onde nós temos alguns princípios, tá? E eu concluo essa breve apresentação agora, desses princípios, com uma bibliografia, onde vocês podem ter acesso à literatura, tá? Inclusive, quem vai fazer o curso depois vai ter acesso a alguns desses arquivos aqui. Eu coloco isso para completar, então, essa reflexão sobre o que significa a teologia da cruz de Lutero. Vamos agora para a segunda apresentação, que é Lutero e o Evangelho de João. Deixa eu fechar esse slide e vou agora apresentar o outro slide. Em 1530, nós sabemos que os luteranos, os teólogos de Wittenberg, conduzidos por Melanchthon, foram para Augsburgo e apresentaram a confissão. Tá? Lutero não pôde ir porque, desde Worms, Lutero era considerado um fora da lei. Então, não só fora da lei, como um herege também pelo Papa. Tá? Em 1530, depois da leitura e da apresentação da confissão, não só Lutero é considerado um herege, mas também Melanchthon e os teólogos de Wittenberg. A igreja não aceitou a argumentação da confissão de Augsburgo. Tanto é que vem a apologia na sequência, em 31. Melanchthon está lutando de todas as formas para manter a teologia ainda ensinada em Wittenberg como sendo uma teologia bíblica e aceita pela igreja. Mas, tecnicamente, isso não é possível, porque a igreja não os considerou mais teólogos reconhecidos pela igreja. Então, eles eram hereges, né? Sempre lembrando que o conceito de heresia, ele vem lá do século V, Justiniano, imperador cristão, dos primeiros imperadores cristãos integrais, né, onde se exigia o cristianismo, defendeu a ideia de que heresia era tudo que era contra a doutrina da Trindade e contra o batismo. Aqui não interessa se é adulto ou criança, o batismo em si. Então, você era um herege quando você atacava a doutrina de Deus, das três pessoas, e atacava o batismo, né? Então, por isso, os luteranos, na Confissão de Augsburgo, que defendem a Trindade, tá? Vocês vão ler a Confissão de Augsburgo de forma trinitária, e também defendiam o batismo, inclusive o batismo infantil, que outros grupos na época da Reforma não defendiam, como os anabatistas, tá? Então, Melanchthon defende a teologia trinitária e, infelizmente, os argumentos não foram suficientes para os teólogos em Augsburgo. A partir dali, então, como Wittenberg está fora também da igreja cristã, certo? O que acontece com Wittenberg? Tá? Wittenberg tem que se virar. E daí nós temos, então, a organização da chamada Liga de Smalcald, em 1531, que depois vai surgir os artigos de Smalcald, tá? Em 37 e 38, esse assunto para novembro, tá? Nós vamos olhar para os artigos de Smalcald. E aí, o que a teologia de Wittenberg está fazendo? Ela está buscando um currículo próprio, ela está fazendo uma análise, né, do que eles vão ensinar na faculdade de teologia. A primeira formação teológica em Wittenberg, sem o aval da Igreja de Roma, aconteceu em 1535, tá? A maioria dos alunos da faculdade, eles eram formados em outra área e fizeram teologia, e aí receberam o diploma de bacharéis em teologia, já com uma nova roupagem, que é o currículo proposto, então, por uma reforma, né? Aliás, a única vez que Lutero usa a palavra reforma é para reformar o currículo teológico, tá? E esse currículo, então, ele começa a tomar forma baseado na doutrina da Trindade. Tá? A gente sabe, por estudos, né, de textos da época,
que só em 37 e 38 eles conseguem definir, né, Wittenberg consegue definir o que é um currículo de fato. Tá? E aí a gente tem, então, por exemplo, os exercícios, né, nos artigos Macalde, né? Os artigos Macalde são diferentes da Confissão de Augsburgo, diferente do Catecismo, diferente da Fórmula de Concórdia, porque segue a exposição do credo, tá? E essa exposição do credo, dos artigos Macalde, ela vai ser suportada por outros documentos, como, por exemplo, o comentário que Lutero faz a João. O comentário de Lutero a João são sermões, ou são exposições que ele faz na igreja, em Wittenberg, tá? Não são aulas em si. E então, como ele prega sobre João 14 a 16, Lutero, então, vai dar condições para fomentar aquilo que vai acontecer em sala de aula, tá? E vai ensinar, então, a teologia trinitária, certo? Isso é importante porque lá mais adiante, quando o livro de Concórdia vai ser organizado, vocês lembram que o primeiro documento do livro de Concórdia não é a Confissão de Augsburgo, são os credos, tá? Por que são os credos? Porque eles estabelecem a doutrina que é feita em Wittenberg. Não é a doutrina luterana. Jamais o livro de Concórdia é luterano. O livro de Concórdia é trinitário, tá? É o Deus agindo. E quando nós recuperamos a história dos credos na Igreja Antiga, a gente recupera eles como um sumário das Escrituras, tá? Então, no fundo, o que nós queremos? O que a doutrina trinitária quer? Quer expor aquilo que a Bíblia ensina. E exatamente é isso que Lutero vai fazer aqui no comentário de João. Né? Então, Lutero se concentra nas palavras, né? Quando vocês forem ler, eu aqui tenho o volume 11, vocês podem adquiri-lo se vocês quiserem. Nós temos versões impressas e no Kindle. Eu faço parte da comissão editorial Obras de Lutero, onde a gente escolhe os textos, tá? O objetivo aqui desse material, do curso que eu preparei, foi de dar uma introdução ou de sumarizar a forma como Lutero argumenta, então, nesse volume aqui todo, tá? O volume 11 tem uma segunda parte, que é o comentário de 1 João, né, que Lutero também vai fazer em época anterior, inclusive. Então, só lembrando que a metodologia ou a forma dos luteranos em Wittenberg trabalhar, ela é trinitária. Se vocês, depois nós podemos conversar mais, mas se vocês olhar bem para todo o culto que vocês fazem dominicalmente, ou semanalmente, ou sabatinamente, vocês vão perceber que os cultos também são trinitários. Eles começam com uma ênfase batismal, tá? Onde é que está o batismo em todo o culto? Na identidade da invocação, passando pela confissão e absolvição, certo? E depois pelo ofício da palavra, que nos leva, que nos empurra para o sacramento do altar, tá? Então, isso é bem trinitário, não sei se vocês estão captando. Depois a gente pode dar mais detalhes, mas toda a teologia da liturgia, ela segue o mesmo parâmetro que você vai encontrar, por exemplo, nas confissões e também no credo. Ou melhor, na exposição bíblica, né, e Lutero vai ecoar isso muito aqui. Então, quem é que está presente na leitura, na entrada do culto? Né? A própria Trindade está presente, tá? No nome de Deus e depois também na confissão e absolvição, onde a gente encerra a absolvição pedindo que o Espírito Santo nos ajude a cumprir os mandamentos, tá? Esse era o esquema bem medieval, tá? Não está errado isso aí. A confissão e absolvição, que Lutero queria que fosse ainda particular e não pública, tá? Ela nos levaria à presença de Cristo, que é a palavra encarnada que segue a partir da leitura do Salmo e passando até pela exposição das leituras, que é o sermão. Tá? Então, você tem todas as leituras no meio. É isso que Lutero quer quando ele interpreta a Bíblia. Tá? Então, esse é o papel todo. Né? Então, voltando aqui, então, alguns destaques de João, a interpretação, a leitura bíblica, ela é essencialmente evangélica. Tá? Lutero vai dizer em 1538, numa correspondência a Cruciger, que era um colega e um amigo, que de tudo que ele escreveu, talvez seja a melhor teologia, tá, que Lutero escreveu.
não é uma dogmática, mas é uma exposição do texto em bases trinitárias, tá? E quem é mais consolado com o texto é o próprio Lutero, porque Lutero está passando por algumas crises de saúde, tá? E essas crises ele recebe consolo através das palavras de Jesus, que quando começa a exposição de João 14, diz assim: eu não quero deixar, Jesus diz aos seus discípulos, e Lutero entende como se fosse para ele, eu não quero que o vosso coração se perturbe, ou se turbe, ou se entre em dificuldades. Por quê? Jesus tinha alertado os discípulos que ele estava deixando eles, né? E aí, em vez de falar do seu sofrimento que virá, o sofrimento de Jesus, né? Lembra que João 14, Jesus já está na Semana Santa, Jesus já está à véspera, né, a véspera da sua morte, né, depois do lava-pés. Esse sermão aí é na noite em que ele foi traído, provavelmente. Tá? E ele diz aos discípulos: vocês não precisam ter medo, porque eu não vou abandonar vocês. Eu vou estar com vocês através do meu Espírito. Tá? E isso é importante. E é o próprio Lutero, então, passando pelas suas angústias e passando pelas suas crises de saúde e pelas perseguições todas, né, ele se consola e consola aos outros pregando sobre João. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui mais, né, como é que é essa exposição de Lutero. Tá? Lutero não faz um estudo exegético para publicar um livro sobre exegese, tá? Como nós fazemos hoje. E alguns até vão dizer que Lutero ele tem mais liberdade em interpretar a Bíblia do que nós. Né? Nós já estamos presos aqui pelo método exegético a deixar o texto falar, e Lutero deixa o texto falar, mas ele já faz a aplicação para si mesmo. Tá? Então, as longas explicações de Lutero são explicações baseadas no consolo que ele busca ao ler as Escrituras. Tá? E aí tem uma coisa que nenhum exegeta de hoje faria, que é ler João com os olhos de Paulo. É isso que Lutero vai fazer. Lutero traz a justificação pela fé dentro da exposição de João. Não sei se vocês já notaram, quando vocês explicam o catecismo menor para as crianças, para os confirmandos, que a exposição do catecismo menor do credo é uma leitura joanina. Tá? Por mais que vocês leiam o texto da Igreja Antiga, que é o credo apostólico, que é baseado nos sinóticos, a explicação de Lutero não é descrever o que aconteceu com a vida de Jesus, mas que Jesus é meu redentor. Isso é bem joanino, tá? Então, em vez de Lutero se concentrar no credo apostólico e seguir Mateus, Marcos e Lucas no relato da pessoa e obra de Jesus, Lutero não o faz. O que ele faz? Ele descreve a pessoa e obra de Jesus Cristo vicariamente, em nosso lugar. Tá? E aí ele usa João nos seus comentários do Catecismo Menor, nas explicações especialmente a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Tá? Vocês devem lembrar que a explicação do terceiro artigo do credo, né? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Isso é bem joanino. Tá? O Espírito Santo vai agir na igreja. O Espírito Santo está ativo na igreja. Tá? Por isso, alguns teólogos, alguns técnicos, quando leem Atos, não chamam de Atos nem dos apóstolos e nem da igreja. Chamam de Atos do Espírito Santo. E realmente é isso que acontece. Quando Pedro e João, Filipe, quem mais, né? Você tem lá o Tiago, né? Eles falam, quem está reagindo, quem está agindo é o Espírito Santo, né? Basta lembrar a história de Ananias e Safira. Se não fosse o Espírito Santo, a igreja não saberia que Ananias e Safira estariam enganando, tá? E isso é importante. Então, a terceira pessoa da Trindade está ativa. E em João, o Espírito Santo está ativo o tempo todo, tá? Vocês lembram que Jesus conversa com Nicodemos em João 3 e diz que a pessoa tem que nascer de novo, e esse nascimento só é possível pela ação do Espírito Santo. E João 3 faz isso declaradamente, né? Quando a mulher no poço pede água
água da vida, que é Jesus Cristo que está na frente. Então, essa é a mensagem de João. Tá? Então, a mensagem bíblica que Lutero faz, ou entrelaça, é misturar João e Paulo. Tá? Isso é importante a gente perceber. Tá? Isso Lutero até vai dizer, eu trago aqui algumas explicações, né, onde Lutero diz assim, João e Paulo formam um comentário para a Bíblia inteira. Lutero é tanto paulino quanto joanino, sendo um e também o outro. Quer dizer, faz soar o anúncio integral e completo de Jesus Cristo, veiculado pelo Novo Testamento, onde o próprio Jesus Cristo é a pessoa que fala. Então, toda vez que vocês forem fazer uma leitura bíblica do Antigo, do Novo Testamento, de uma epístola, nós deveríamos ficar de pé o tempo todo, porque tudo é evangelho, tá? Não é simplesmente uma leitura pré-evangélica, é uma leitura pós-evangélica, tá? Então, o evangelho para Lutero, isso é bem luterano, certo? Então, eu vi uma vez um professor, acho que de Santo Luís, onde dizer que a gente teria que ficar de pé na leitura do Antigo Testamento também, tá? Quais são as principais características, então, de João segundo Lutero? Tá? Em 1522, quando Lutero fez o prefácio ao Novo Testamento, ele disse que o verdadeiro e mais nobre livro do Novo Testamento. Tá? Então, ele tinha, então, um amor incondicional por João. As razões para a devoção de Lutero a esse evangelho, o trabalho magistral de São João sobre o artigo da justificação e o caráter causador das palavras de Cristo. Lutero vê o evangelho de João e as epístolas de São Paulo, especialmente a dos Romanos e a primeira epístola de São Pedro, como verdadeiro grão e medula de todos os livros. Vocês lembram que Marcião, na Igreja Antiga, fez uma seleção de textos, né? Lutero também faz aqui, né? Alguns até acusam Lutero de ter dificuldades com Tiago, com Apocalipse, né? Que Lutero muda. No final da vida de Lutero não tem essa dificuldade mais, né? Então, esses textos de João, de Paulo e de Pedro, eles são aqueles que você encontra, de fato, a verdadeira mensagem de Cristo, tá? Ele diz aqui mais adiante, se eu tivesse que prescindir de uma ou de outra, ou das obras ou da pregação de Cristo, eu preferia prescindir das obras do que prescindir de sua pregação, pois as obras não me ajudam, mas são suas palavras, as de Cristo, dão vida, como ele mesmo diz, em João 6, tá? Quando Jesus multiplica o pão. Agora, João escreve muito pouco sobre as obras de Cristo. Aliás, essa é uma das coisas interessantes, né? Lutero faz questão de sempre ouvir o que Jesus diz do que Jesus faz. Tá? Isso é importante depois, inclusive, na questão ética. Né? Quando nós somos um pequeno Cristo, o que significa isso? Significa significa esvaziar-se e se esconder. O esvaziamento, vocês lembram, o apóstolo Paulo argumenta isso lá em Filipenses 2, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, certo? E ali Jesus não fez uso dos seus atributos divinos enquanto no estado de humilhação, né? Ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. E um outro elemento que Lutero descreve bastante em questões vivenciais e relacionais é além da kenosis, do abrir mão, é o cripsis, é o escondimento, tá? O esconder-se através de. Então, aos olhos humanos, você não sabe que um cristão é cristão porque ele vive igual aos outros, mas aos olhos da fé ele sabe que é um cristão. Então, muita gente, e Lutero vai usar isso nos sinóticos, né? Quando Jesus pede para Pedro não divulgar aquilo que o Espírito Santo revelou, né? Que tu és, de fato, o Filho do Deus vivo, tá? Então, terminando aqui esse argumento, né, João é o preferido de Lutero em função dessa característica da justificação pela fé. Tá? Numa primeira edição, né, no prefácio, então, de 22, Lutero tinha dito o seguinte: os bons e os mais nobres livros do Novo Testamento, partindo de tudo isso, tu podes agora julgar e distinguir bem quais são os melhores dentro de todos, pois o Evangelho segundo João e as epístolas de Paulo em especial, aquela aos Romanos e a primeira epístola de Pedro, são o bom cerne e a medula de todos os livros.
esses deveriam perfeitamente ser os primeiros, e a cada cristão se deveria recomendar que os lesses por primeiro e com maior frequência, familiarizando-se com eles pela leitura diária como se fosse o pão de cada dia. Pois não encontrarás deles muitas obras e feitos milagrosos de Cristo. Então, Lutero é contra você usar os milagres de Jesus. Acharás, porém, como a fé em Cristo supera o pecado, a morte e o inferno e concede vida, justiça e salvação, o que, afinal, é a característica própria do Evangelho, como vimos acima. Tá? Então, esse é o grande ponto, que Lutero, então, tem essa preferência, né, quando vocês forem expor lá no Catecismo Menor, então, o credo, observem essa forma de Lutero de pensar. Tá? Então, esse é o grande ponto da epístola, onde Lutero, então, argumenta em João usando a lente de Paulo. Tá? Então, esse aqui são os... eu só ampliei aqui os comentários um pouquinho, uso o volume 8, que é o prefácio do Novo Testamento, em 1522, que está aqui. Tá? E assim por diante. A justificação pela fé, então, é o cerne. E Lutero não vê isso tanto em Mateus e Marcos, nem em Lucas, né? Vê só isso em João. Uma outra coisa que é importante observar, o Evangelho de João é um evangelho fino, verdadeiro e principal. O que Lutero entende como palavra de Deus? Tá? A palavra de Deus dá vida. A palavra de Deus é performática. A palavra de Deus faz aquilo que ela diz. Tá? Então, é isso que Lutero tem por trás. A palavra de Deus causa algo. Né? No momento em que a igreja, vocês e eu, partilhamos a palavra faz aquilo que ela está dizendo. Esse é o chamado meio da graça. Tá? Por isso, nós não meditamos na palavra no sentido de um exercício racional. Vocês devem lembrar que Lutero tinha a tríade, né? Oração, meditação e tentação, faz o teólogo. E isso aqui é fundamental, porque no momento que a palavra é anunciada, né, Satanás entra em ação também, que quer que a gente não creia nessa palavra. Né? Então, por isso, o reino de Deus é contra o reino de Satanás. Tá? Então, quando o Espírito Santo age na palavra sendo anunciada, né, Lutero, então, comenta que essa palavra está fazendo aquilo que ela diz. E essa compreensão de palavra de Deus é fundamental. E aqui isso retorna aquilo que a Igreja Antiga já o fez quando discutiu no credo, né, a relação entre as três pessoas da Trindade. Tá? O Pai envia o Filho, né, e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Certo? E para Lutero, o Espírito Santo está presente também na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que a gente vê isso claramente na exposição de João. Então, aqui eu recupero um pouquinho a discussão do chamado filioque, que o Espírito Santo procede do Filho também, não só do Pai, tá? À luz de João, né? E isso com isso Lutero conseguiu, por exemplo, descaracterizar apenas a natureza humana de Cristo, tá? Que Zwinglio tinha. Tá? Por exemplo, da polêmica eucarística com Zwinglio, que eu chamo a atenção aqui no final desse parágrafo, por que Zwinglio não conseguia crer na presença real? Porque Zwinglio só conseguia olhar para Jesus enquanto ser humano apenas com a natureza humana. E a gente sabe muito bem que quem assume a natureza humana é a divina. Tá? Cristo, o ungido, o escolhido por Deus para ser, né, o Salvador do mundo. Então, o nome de Deus, Yahweh, né, o nome de Deus Senhor, o nome de Deus Jesus, assume o Cristo. Tá? E essa dimensão existencial das duas naturezas, ao mesmo tempo, né, agindo desde a concepção, como está explicado no credo, ela é importante porque ela vai fazer as coisas. E quando Cristo está presente, o Espírito Santo está presente. Tá? E Lutero vai dizer que a única diferença entre Cristo e nós é que quando nós entramos na relação com Deus, o Espírito Santo entra em nós também. Mas nós não temos o caráter de Yahweh, nós não somos Senhor, nós não temos o caráter divino. A nossa natureza é espiritual, porque o Espírito Santo habita em nós, tá? Mas nós continuamos ainda pecadores. Aliás, isso é importante,
na compreensão da antropologia de Lutero. Nós somos, ao mesmo tempo, justo e pecador, significa 100% justos, ou melhor, santificados pela ação do Espírito Santo, que habita em nós, e 100% pecadores pela herança de Adão. E isso atacou, essa compreensão de Lutero atacou o conceito de Erasmo, que o ser humano agora pode fazer escolhas com relação a Deus e a predestinação. A chamada dupla predestinação que Calvino, os arminianos depois vão seguir. Tá? Isso Lutero também vai dizer assim, não, nós somos divinos à medida em que o Espírito Santo habita em nós. Isso nós ganhamos no batismo. Então o Espírito Santo entra em nós, mas nós continuamos 100% pecadores. Tá? A igreja do terceiro artigo não é a IELB, a igreja do terceiro artigo é a igreja do Espírito Santo, certo? E ali nós entramos. E não há um quarto artigo, tá? Eu sempre brinco, o pastor Joel sabe disso, né? O quarto artigo seria o discipulado, tá? Nós não falamos em discípulos. Deus nunca faz netos, Deus só faz filhos. Então, Deus só faz discípulos. Então, a cada geração, nós precisamos pregar a mesma relação trinitária para que o Deus continue fazendo o seu trabalho. Então, isso é importante para Lutero. Então, nesses embates, né, Lutero, então, descobriu a relação entre as três pessoas da Trindade, e esse é o método teológico que Lutero vai aplicar. E aí, isso, então, entra no comentário do João 14 a 17, né? Vocês vão ver aqui só João 14 a 16, que é o que está publicado em português, o 17 nós não publicamos, tá? Que é um texto anterior, tá? Onde Jesus, então, assume as nossas dores como verdadeiro homem, mas não deixa de ser Deus. Tá? Então, Deus pode sofrer por nós, e isso também é o motivador, né, que Lutero tem para justificar, então, a doutrina trinitária em nosso favor. Né? Então, eu só faço aqui alguns comentários. Né? Pelo que Deus faz em Cristo, vemos quem é Deus e como é Deus para nós. Tá? A justificação é isso, é Deus para nós. Mas a santificação é Deus em nós, por quê? Porque Deus cria, então, essa luta entre Satanás, que o mal que eu não quero fazer, como diz o apóstolo Paulo, com o bem que eu sei que eu devo fazer, que é a habitação do Espírito Santo. Tá? Então, nesse sentido, Lutero é muito pragmático, e ele entende, então, que o João é um mestre acima dos outros, porque nos ensina sobre a relação entre a divindade de Cristo e sua humanidade. Esse é o grande ponto. Tá? Isso nós temos presentes no nosso culto diariamente. Então, é a encarnação em si. Então, nesse sentido, o sermão, né, é uma cristologia, tá, onde Deus está agindo. Né? Essa ação trinitária ela tem que permanecer. Aliás, isso é ser cristão. Né? Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo e a esse crucificado. É a teologia da cruz lá do início. Tá? E isso Lutero, então, redescobre, atacando qualquer tentativa de transformar algum quarto artigo do credo. Tá? O catolicismo tem a autoridade do Papa, tá? E as igrejas reformadas, não de Wittenberg, têm a autoridade do pastor. Né? Por isso Lutero vai dizer que, enquanto que em Roma tem um Papa só, nas igrejas protestantes tem um Papa em cada paróquia. Por quê? Porque o Papa, o pastor se torna o Papa, o pregador se torna o Papa. Tá? Isso é complicado. Nós não pregamos a nós, e pregamos a Cristo e a esse crucificado, né, que Lutero, então, vai atacar. Né? E aí nós temos uma série de assuntos, né? Lutero como pastor, como pregador. Eu só destaco aqui, o primeiro ouvinte do sermão é o próprio Lutero. Tá? Ele não prega para outros, ele prega para si, certo? Então, esse uso adequado de João passa pelo caráter ministerial, tá? De doutrina e consolo. Né? Como é que eu sou consolado? Eu sou consolado por alguém que passou por aquilo que eu passei. Tá? É o que Jesus vai dizer. Jesus consola os seus discípulos que vão ficar sozinhos, dizendo que ele não vai abandoná-los. Né? E aqui nós temos que lembrar o dia da ascensão. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que Jesus está conosco? Com a presença do Espírito Santo, mediada pelos meios, né?
os meios da graça, que são aqueles que nos consolam e nos confortam, diz Lutero. Por isso eu posso ser consolado e confortado, porque Deus sempre está comigo em Cristo, o Deus revelado, não o Deus, o Deus desconhecido, é o Deus que eu conheço, aquele que morreu por mim. O que eu chamo, então, a atenção do Lutero prega para si, e aí eu termino essa primeira parte, né, destacando, então, o que torna uma pregação herética ou sectária. Não pregar a Cristo e a este crucificado, tá? Isso torna o teu discurso algo estranho à teologia da revelação. Então, toda vez que você entra com o teu sofrimento, aliás, Lutero foi instigado a descrever sua situação particular, e em momento algum vocês vão ver que no comentário dele não aparece. Tá? Ele não descreve as crônicas renais, dores renais fortes que ele tinha, a dor de cabeça que ele tinha, constante. Vocês vão ver isso também nos artigos de Malcalde, que não aparece, em momento algum, a dor dele aparece. Tá? Ele não usa isso como propaganda, para falar da cruz. A cruz é aquela que Cristo coloca sobre nós. Por quê? Porque Jesus faz isso também com seus discípulos. Né? Vocês vão sofrer por minha causa, não por causa de vocês. Tá? É isso que Paulo diz lá em 2 Timóteo, né? O canto do cisne. Qual é a dor que Paulo tem? Porque ele pregou a Cristo e está preso. Ele não fala da prisão. A gente sabe que ele está na prisão porque ele pede ajuda. Mas a segunda carta a Timóteo mostra muito bem que... hoje de manhã eu li um sermão de um aluno que vai pregar segunda-feira sobre isso, e o sermão é muito claro, onde Paulo vai dizer, não, eu estou sofrendo, a minha dor é por causa da mensagem que eu anunciei. Não porque eu tenho dor de dente, não porque eu tenho problemas de falta de uma esposa, sei lá o que mais. Né? Então, esse é o grande ponto aqui. E eu termino essa primeira parte colocando um hino que foi escrito mais ou menos na mesma época. E vocês devem lembrar que é o hino Vós crentes todos exultai. Tá? Então, se vocês querem ter um sumário de João, vocês podem cantar esse hino, né? Ver esse hino, né? Coloca aqui, quem vai fazer o curso vai poder assistir o pastor, não sei se é o pastor Raul, o pastor Silvio, que cantam esse hino, vocês podem olhar ali, tá? Essa é a apresentação, só para vocês terem um gostinho do início de João, tá? Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou mudar, eu quero mostrar rapidamente para vocês o curso, tá? De extensão que a UBRA oferece, é gratuito, tá? Para vocês poderem ter uma ideia de como a coisa anda, tá? Quando eu vou compartilhar a janela do curso, a gente preparou. O meu sonho de consumo é preparar vários cursos sobre Lutero, tá? Introduzindo a leitura nas obras dele. Tá? Então, a gente está começando por isso, né? Vocês têm aqui no site da UBRA, aqui em cima, a extensão, o site dela, né? E a gente está oferecendo gratuitamente, sem custo. A única coisa que custa é se alguém precisar de um certificado, precisa, acho que, pagar um valor para emitir o certificado e enviar via correio. Mas nós temos um sobre a vida de Lutero, que já está há mais tempo, e aí nós temos Lutero confessa a sua fé, estudos dos artigos de Malcalde, que nós vamos falar no próximo mês de novembro, e o de hoje é esse aqui, né? Vocês acessam, e aí é gratuito, é só se inscrever, e vocês vão entrar, então, na página da UBRA, onde vocês vão entrar no ambiente aula. O objetivo aqui também é conhecer um pouquinho. Eu vou agora abrir a outra janela, aqui, deixa eu só abrir a janela do aula. Alguns já fizeram cursos com a gente, sabe como é que a aula funciona. E aí eu vou mostrar, então, como a gente conduz o processo, tá? Vou compartilhar outra tela, que é a disciplina em si. Tá? Esse é o ambiente virtual que a UBRA utiliza. Eu vou entrar aqui no curso desse que a gente está falando hoje. Então, vocês têm... um autoestudo, tá? Vocês não vão ter nenhum professor vinculado à disciplina, porque como é gratuito, tá? Para a UBRA evitar problemas jurídicos e processos, né? Então, nós criamos esses cursos de autoestudo. Vou aumentar aqui a tela.
Então, vocês têm aqui um primeiro bloco, onde há uma orientação geral, como é que é fazer o curso, tá? Depois, vocês vão para o segundo bloco, que são esses 2 arquivos que eu usei hoje com vocês, a Teologia da Cruz e o Evangelho de João. E aí eu coloco 2 materiais complementares, né? A hermenêutica do Lutero, como Lutero lê a Bíblia, e aspectos históricos do Evangelho de João. Eu uso aqui o selo, aliás, é uma coisa importante, no mês da Reforma, se vocês quiserem usar o selo de Lutero, lembre que Lutero, a teologia de Lutero não é uma teologia linear, né, como a dogmática é uma doutrina atrás da outra, tá? Nós estamos acostumados a, por exemplo, falar de mordomia só no mês de novembro. Para Lutero, você não vê isso. Mordomia tem todo o sermão. Tá? Por isso, o selo de Lutero, a rosa de Lutero, a cruz de Cristo toca todos os setores da vida. Então, até a resposta também. Tá? Então, você não tem uma visão linear, como se fosse um colar, com cada pedra uma atrás da outra. Né? As dogmáticas são assim. A teologia do Lutero, não. Você tem um centro onde tudo converge. Tá? Quando você fala de mordomia, você não fala das necessidades só da igreja, você fala da razão porque as pessoas ofertam. Né? É exemplo bem claro. Né? Então, essa é digamos assim, a forma de Lutero pensar. Lutero não coloca a teologia como um colar, uma pedra atrás da outra, mas como um centro onde tudo converge. Depois nós temos um outro bloco, né, eu chamo de terceiro aqui, que é a leitura, né, eu sugiro a leitura de João 14, no capítulo 14, que está aqui. Então, vocês têm aqui um guia de estudos, tá? A gente podia ampliar. Aqui é mais ou menos como se fosse fazer uma exegese do texto, tá? E aqui entra a questão de culto em Lutero. O conceito de culto não é aquele conceito que nós temos hoje. Tá? O conceito de culto é a palavra de Deus performática. Isso é culto, tá? Tanto é que nós não temos igreja no Novo Testamento. A igreja é o corpo de Cristo, certo? A igreja como construção é coisa do 4º século. A gente usa por causa de nós, não por causa de Cristo, tá? Cristo pode ser anunciado em qualquer lugar e você tem essa dimensão existencial teológica, tá? Então eu trago 2 textos aqui, como o professor Kolb descreve o conceito de culto e como o professor Rosino descreve a teologia do Lutero e o culto, tá? Depois, no 4º bloco, nós temos a explicação de João 15, tá? E aí eu trago a cristologia, alguns elementos eu apresentei há pouco, né? E aí a justificação e a santificação na tradição luterana, são 2 textos do professor Kolb, tá? Depois nós temos a parte maior, e isso aqui é interessante, porque João 16, em vez de seguir literalmente o texto de Lutero, eu trabalhei com temas a partir de João 16, o tema da oração, a oração como o dom de Deus, sempre lembrando que a oração para Lutero está depois do credo, tá? A oração é um grito de alguém que crê, tá? É de filho amado do querido Pai Celestial. Nós temos depois, a partir de João 16, a vida cristã entre a doença e a saúde, tá? Como é que Lutero entende a presença do Espírito Santo? Lutero, Jesus Cristo sofre em nosso lugar, tá? E aí eu coloco 2 textos complementares, o texto do professor Arendt, lá de St. Louis, o clamor da batalha da fé, a exposição que Lutero faz do Pai Nosso, e um material que eu coloquei, que eu retirei de um livro que eu publiquei pela Concórdia aqui, o Pai Nosso no Catecismo de Lutero. E coloco um pouquinho mais um texto para ampliar com Lei e Evangelho na Tradição Luterana, do professor Kolb. E aí vocês têm digamos assim, uma conclusão do curso. Para cada bloco desses, tá, a gente faz uma avaliação. Eu vou pegar aqui, vou abrir a avaliação do encontro de hoje, do início do... Né, só para vocês terem uma ideia, a avaliação é um modelo ENAD que a gente tem que responder questões, né? Então vocês têm, não é tão simples assim, vocês têm toda uma questão longa às vezes, né? Este ano a teologia vai fazer o ENAD, tá? E aí vocês então têm que responder a questão. Cada bloco desses tem então, digamos assim, um questionário onde que vocês são avaliados, né, para depois no final ter direito ao certificado, tá? Então eu coloco isso em evidência.
só para vocês terem uma ideia de como o autoestudo pode fazer, tá? Eu tive a oportunidade de compartilhar esse material com a Igreja do Chile e da Argentina recentemente. Eles pediram, eles não podem fazer pela Ubra, porque a Ubra necessita um CPF, eles não têm. Então, eu combinei lá com o pessoal da Argentina e Chile que eles iam fazer através de arquivos, né? Eu compartilhei isso também, né? Eu tenho esse material todo fora do ambiente da Ubra, daí, em função do Chile e da Argentina, tá? Então, aí vocês podem fazer se vocês estiverem disponíveis, né? E eu estou à disposição para responder questões, se vocês eventualmente não entenderam, e não, né? Hoje tem mais de 200 alunos em cada um dos cursos, tá, fazendo. A gente abriu isso para a comunidade acadêmica e está toda ela disponível. Dito isso, pastor Joel, eu fiz a minha parte, eu fui um pouquinho mais lá, né? Quem precisa de horas complementares ganha o certificado, né? Tanto do curso aqui, da live também tem um certificado. Acho que da live é gratuito, se não me engano. E o do certificado da extensão, acho que tem um valor de R$25 em função da expedição da secretaria, tá? Isso não é comigo daí, secretaria da Ubra em si. Bom, gente, eu apresentei para vocês, a ideia era dar o gostinho, tá? É um aperitivo apenas, né, pastor Joel? E para poder conversar mais e mais detalhadamente e ampliar mais alguma pergunta que vocês têm aí. Temos tempo ainda, né? São 10 horas. Pastor Joel, por favor. Certo. Obrigado até aqui, professor Clóvis. Lembrando assim, o professor Clóvis, ele é integrante também da Comissão de Obras de Lutero, então ele participa ali tanto das traduções das obras, quanto também da escrita das introduções e das apresentações de cada uma das obras, e cada escrito, cada artigo traduzido ali nas obras de Lutero tem sempre uma introdução, tem notas de pé de página e tudo mais. Então, o professor Clóvis está sempre bem integrado com o conteúdo das obras de Lutero. Então, quem fizer esse curso ali, eu já fiz uma pós-graduação online EAD pela Ubra, realmente é muito bom. Depende bastante do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso estudar e ler os arquivos dos artigos e a bibliografia que é disponibilizada, e também a indicação de obras que é feita ali, para que o aprendizado e o conteúdo seja apropriado de uma forma mais ampla, né? Aqui, no caso, é uma obra específica, o volume 11 das obras de Lutero. Aqui a gente pôde observar um pouquinho aqui. Eu tinha posto o link ali, o pastor Rondinelli avisou que o link estava quebrado, né, que estava faltando alguma coisa, eu coloquei o link completo ali para quem quiser fazer a sua inscrição de forma gratuita, tá? De repente, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, a palavra está franqueada, né, estamos a ouvi-los. Não sei se o pastor Edgar abriu o microfone, o pastor Edgar quer falar? Já que o microfone abriu por conta própria, né, eu quero agradecer muito a oportunidade, né, e de fato, estou com um volume aqui, assim, com uma leitura, numa conversa assim, preliminar que tinha com o pastor Clóvis, né, tem coisa muito importante ali, eu estou querendo me aprofundar. Agradeço muito essa chance de ter ouvido aí essas pinceladas, né, assim, que me clareou um pouquinho mais os João 14 a 16. Muito obrigado. Ok. É bem introdutório, tá? Hoje foi só o salsichão, tá? E o pãozinho sem alho, tá? É só pão, cacetinho aí, sem o negócio lá dentro, tá? Agora o resto a gente vem pela frente, tá? Aí desse sentido aí, pastor Edgar. Tá certo. Se não houver nenhuma pergunta com relação a este assunto, né, eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com vocês, assim, nós recebemos na Convenção Nacional a tradução dessa obra Confessando o Evangelho de Cristo hoje, né? Pegando o exemplar aqui, que foi a tradução deste livro aqui, tá? E então temos esse livro em português.
Há pouco tempo nós tínhamos uma reunião online que a gente estava fazendo, o pastor Jarbas aqui iniciou esse projeto, e depois a gente passou, o ano passado a gente organizou, e esse ano, no primeiro semestre, ali, por conta da convenção, depois por conta de algumas dificuldades de agenda minha, eu acabei abandonando o projeto. Mas agora a gente gostaria de retornar. A minha ideia era a gente passar essa obra aqui, os 2 volumes. De repente, a gente, assim, a cada 15 dias, fazermos uma reunião online, assim. Eu tenho percebido que, assim, as datas que fica mais fácil é na terça e na quinta-feira. Hoje a gente está fazendo aqui na sexta-feira porque o professor Clóvis tem aula, né, na terça e na quinta, né? Então, sexta-feira é amanhã que ele tem para gabinete, então ele disponibilizou para nós aqui hoje. Mas se a gente, de repente, marcar um dia de reunião ou numa terça-feira ou numa quinta, para nós fica mais fácil na terça-feira, que, pelo que eu observo, tem adesão de mais pastores. A gente poderia fazer assim, já tem até um professor que está convidado para poder fazer o primeiro capítulo aqui. E daí, a cada 15 dias, a gente vai fazendo a reunião. Como a maioria de nós temos o livro, né? A gente lê o livro antecipadamente e um pastor faz a apresentação desse capítulo e a gente vai marcando a data e também a gente vai agendando quem tem o desejo de apresentar um capítulo desse livro. Para o primeiro capítulo, a gente já está preparado. Tá? O que vocês acham? Já vi ali o pastor Valdir dizendo excelente ideia. Tá? Olha, eu vou tentar, é um projeto aí que a gente tem para poder estudar um pouquinho teologia, eu vou tentar fazer o convite, e nessa live a gente convida, então, sempre, a gente avança uns 2 ou 3 capítulos à frente, e já agendando os próprios colegas aqui, nós mesmos fazemos o estudo e a apresentação dos capítulos, e de vez em quando tem algum tema que a gente achar pertinente convidar um professor ou alguém que fez um estudo mais específico daquele tema, a gente então convidar uma outra pessoa. No mais, a gente ir fazendo entre nós, colegas pastores mesmos, uma forma de incentivarmos o estudo e o ensino aqui do livro Confessando o Evangelho. Tá? Vocês vão receber logo mais aí o link para a primeira apresentação, então, fazendo as reuniões nas terças. Professor Clóvis, nós combinamos aqui o nosso próximo encontro para o dia 4 de novembro, tá? 4 de novembro. Qual que é a temática que nós vamos falar lá no dia 4 de novembro? Nós vamos falar sobre os artigos marcados. Se vocês querem, hoje eu fiz uma apresentação breve apenas de uma parte, tá, do material. E depende muito de vocês. Se vocês quiserem um espaço maior, mais tempo, né, eu posso apresentar, não digo todo o conteúdo, porque também são mais ou menos 20 horas de estudo, certo? Eu posso ir além da introdução. Hoje eu fiquei na introdução para a gente poder trabalhar, mas os artigos Malcalde é uma disciplina que eu leciono para o 6º ano aqui no seminário, tá? E a gente tem, então, agora essa semana eu terminei ela de novo, e eu fiz um guia de estudos dela, de autoestudo, certo? Esse é o objetivo do material, tá? No ambiente virtual, né? Então, se vocês quiserem, a gente ficou 1 hora conversando, se quer conversar um pouco mais, 2 horas, pastor Joel, em novembro eu posso fazê-lo, tá? A gente pode até, se vocês quiserem fazer antes o curso e aí trazer questões para agora, seria ideal, tá? E aí a gente poderia conversar só sobre o curso, como vocês estão propondo aí a questão dessa sistemática luterana que vocês vão fazer, né? Um se prepara e aí vai apresentando. Mas se tivesse condições de fazer o curso antes e trazer questões, a gente podia dialogar. A ideia é que façamos o curso antes, ali como são 20 horas, a gente tem aí praticamente um mês, né? Hoje é dia 7, até o dia 4 de novembro. Dá para a gente estudar os artigos de Smalcald aí durante esses quase 30 dias que a gente tem pela frente. E, de repente, professor, eu penso assim, 2 horas aqui para nós, com as atividades que temos na sexta-feira, tudo fica muito. Quem sabe 1h30, o senhor apresenta 1h30, e daí a gente tem 30 minutos para interação. Né? Eu acho que eu nem preciso apresentar, a gente podia chegar, se vocês fizerem o curso antes,
eu faço uma introdução breve e a gente vai conversando, tá? Porque tem muita questão ali dos artigos de Malcalde, eu volto a dizer, nós concluímos a disciplina essa semana. Os alunos do 6º ano, eles fizeram ela, né, lendo uma série de artigos que complementam a leitura. Uma coisa era fazer a leitura do texto. É um texto confessional, tá? Ele é breve, ele não é longo, mas nós temos muita coisa que brota dessa leitura confessional. Então, a ideia dos artigos de Malcalde é olhar para um testamento teológico, né? Tanto é que faz parte do livro de Concórdia, tá? Se vocês puderem olhar material, tem muito comentário, tem muita coisa lá preparada, e a gente podia conversar mais, né? Aí criaria um diálogo aqui, tá? Tá. Vamos tentar, de repente, o nosso público, eu penso que vai ser misto, professor. Alguns farão o curso por interesse e desejo de aprofundamento teológico ali, e de acordo com a disponibilidade de tempo e tudo mais, e alguns vão participar aqui sem terem feito o curso, né? De repente faz um momento de apresentação do curso para aqueles que não conhecem, e daí num segundo momento a gente faz uma conversa para quem realmente já fez o curso e estudou. Aí faz quem sabe algo nesse sentido, né? 1 hora de apresentação e 1 hora de diálogo, né? Ok? Perfeito. Tá? Certo. Eu vi aqui, eu não sei se o pastor Edgar parece que pediu a palavra. Ok. Bom dia, colegas. Sempre é um prazer revê-los, poder estar com vocês. Muito gratos, a gente aprende bastante. Dentro do contexto de João 14, ali no versículo 2 e 3, Jesus fala que ele está preparando lugar no céu, né? E na minha ideia, nos meus estudos, isso aconteceu até ali quando Jesus disse, no fim da obra dele, tudo está consumado. E a gente muitas vezes vê mensagens, até pastores falando que atualmente Jesus está preparando esse lugar, né? Então a gente às vezes fica na dúvida ali, né? Eu sei que não é dentro do texto, mas é no contexto, né? Então, em poucas palavras, pastor Clóvis, o que a gente pode dizer para as pessoas? Jesus já preparou esse lugar até a morte dele, está tudo acabado. Ou ele está fazendo isso atualmente? Bom, a obra de Jesus é completa, está consumada, é completa, certo? O que ele tinha que fazer, ele já fez, certo? Correto? Quer dizer, não há dúvida quanto a isso, certo? Vamos dar... Quem sabe a gente abre o comentário, é João 14... lá o 2 e o 3... Deixa eu ver se tem algum comentário de Lutero sobre isso. Como é que... O problema sou eu, tá? O ponto é o que Jesus está fazendo. Qual é a dúvida que Jesus tem? Jesus não tem dúvida, desculpe. Qual é o problema? Quem está com problemas aí? Os discípulos, certo? Nós ainda estamos com problemas. As nossas dores ainda virão, ok? Mas a obra de Cristo já está consumada. Então, pastor Edgar, eu trabalharia de tal forma para mostrar para as pessoas que aquilo que elas estão passando não é maior do que Cristo fez por elas, certo? Então, por exemplo, eu tenho dificuldades de mexer com doenças publicamente. Santo Agostinho já dizia lá no século IV e V que você não deve usar as doenças como propaganda, né? Como Deus estivesse agora curando, porque você não sabe. A teologia da glória é aquela que mexe com Deus escondido. O que é o Deus escondido, né? Quem está por trás da dor, do sofrimento? Nós só sabemos que a gente sofre por causa de Jesus. Então, Jesus não quer que os discípulos deles olhem para a sua dor, e a gente sabe disso muito bem, né? Por que Atos dos Apóstolos não retrata o fim da morte do apóstolo Paulo? A tradição, sim. Para o catolicismo é importante dizer que Paulo foi, morto, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia não faz isso, porque a Bíblia não fala de Pedro, a Bíblia fala de Jesus, certo? Então, esse é o grande consolo ministerial. Então, eu vejo que nós vamos passar sofrimento. Qual é a nossa dor? Né? A nossa dor é causa do pecado, nunca é causa de Cristo. Tá? Por isso nós oramos no Pai Nosso, mas livra-nos do mal,
né? Antes disso, não nos leve para dentro da tentação. Tá? Jesus, na verdade, não tenta ninguém, mas suplicamos essa petição, que ele nos acompanhe. Tá? O Lutero aprendeu, lendo o Antigo Testamento, que Deus disse que Israel ia ser levado cativo, mas Deus disse também que ele estaria junto no cativeiro. Tá? Exatamente é isso que acontece, por exemplo, nos anos do deserto, né? O Israel sai do Egito e passa 40 anos. E Deus não abandona Israel, certo? Israel sofre por causa da sua incredulidade. Então, a maldade no mundo é obra não de Deus, é de um Deus escondido que a gente não consegue, e que para Lutero sempre vai ser lei. Então, você como pastor, a obra de Cristo já está consumada, já está completa. Você ainda vai passar por dificuldades e angústias, e que vai colocar em xeque essa obra. Então, o que você vai ter que fazer? Proclamar para que a obra de Cristo continue sendo maior do que o meu sofrimento. Eu nunca esqueço o professor Okamoto, de St. Louis, que esteve aqui com a gente, e ele fez um estudo de caso de uma senhora que foi buscar consolo no aconselhamento. Aliás, não sei se é aconselhamento, tá, gente? Eu gostaria que vocês usassem mais de um gênero retórico na construção quando vocês conversarem com as pessoas. O que é gênero retórico? Nós temos basicamente 3 gêneros, tá? O julgamento, o ensino e, digamos assim, a prescrição do que fazer daqui para frente, depois que você foi ensinado. Esses 3 gêneros, Melanchthon juntou e colocou no gênero milético, tá? Então, a teologia é para proclamação. Quando a teologia é proclamada, ela já fez aquilo que ela disse, tá? Então, o que acontece, né? Sim, Ailton, o estar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso é uma presença como? É uma presença vicária, substituta. Então, já está tudo preparado. Não há necessidade de fazer mais coisas, né? Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né? Eu tenho aqui, pastora Edgar, o comentário, então, só para mostrar para vocês como é que o Lutero articula os assuntos, né? João 14, 1-4. Tá? Vamos ouvir a voz de Cristo e não ouvir a voz de uma dor, de um sofrimento. Quem passa por dor e sofrimento parece que é um megafone, dizia o C.S. Lewis. Só que a voz de Deus é maior que esse megafone. E isso é complicado. Por isso a teologia, ela sempre é para, vai dizer o Ford, para proclamação, dizendo que aquilo que Deus fez é maior que a minha dor, porque Deus não abandona os seus, tá? Essa é a arte cristã que Lutero tem. Então você tem aqui um comentário, eu fiz aqui um pouco, né? O diabo, ele quer usar subterfúgios para nos tentar e não fazer a gente crer nas palavras de Cristo. Por isso, né, as crises que a gente tem. Eu me lembro de uma senhora, na época que eu era pastor, que dizia a mãe dela tinha falecido, atropelada por um ônibus. Por que Deus deixou a mãe atravessar a rua e ser atropelada pelo ônibus? Daí eu perguntei para a senhora, mas foi Deus que deixou a sua mãe atravessar a rua? Ou foi sua mãe que decidiu atravessar a rua e ser atropelada? Essa é a teologia da cruz. O ser humano toma as decisões e nós sofremos as consequências, né? E a decisão de Deus, para mim é maior do que a decisão que eu tomo, né? Então, dê uma olhada, se vocês quiserem, e a gente puder voltar a conversar por isso, né? O ir ao céu é uma preparação de que Jesus passou por aquilo que eu vou passar. Os discípulos estão sendo preparados para isso também. Né? Ninguém de nós aqui vai ter facilidade no ministério. Por isso nós falamos em nome de Cristo e não em nome da igreja. Tá? Sempre é importante. A gente reclama que a igreja às vezes nos dá um chamado meio estranho, tá? Mas o chamado é porque pessoas precisam ouvir do evangelho. E esse preço a gente paga isso, tá? A gente paga isso como mensageiros de Cristo e não da IELB, né, pastor Joel? Nós não somos mensageiros da IELB. Nós somos mensageiros de Cristo e por causa de Cristo nós temos a cruz, tá? Quem nos põe a cruz é Cristo. E não é a minha condição humana. Tá? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, pastor Edgar, mas é a cruz que a gente tem a carregar.
A cruz, ela vem de fora, ela nunca está em nós. Uhum. Sim, correto, né? Eu também sempre falava isso, né? Porque a pessoa questionava, por que está ali? Eu vou preparar lugar. Aí eu disse, olha, vamos olhar o contexto, isso foi falado antes da crucificação, né? Então, com a morte de Jesus, quando ele disse tudo está consumado, esses lugares estão prontos, né? Então, a gente tem aquela ideia, bom, eu vou fazer a minha casa, fazer aquele quarto do meu jeito. Então, como se agora Jesus estivesse olhando para mim, bom, ele trabalhou direitinho, vou fazer um quarto bonzinho, outro não trabalhou tão bem, vai qualquer coisa, né? Então a gente escuta essas coisas, né? E aí, mas por que diz lá que eu vou preparar? Digo, mas isso foi antes de Jesus ser preso e crucificado, né? Tudo está pronto, né? Então, depois é que vem toda essa conversa ali do Felipe, Jesus diz que ele é o caminho, né? Então, às vezes a pessoa fica assim, não, mas eu acho que Jesus está fazendo isso hoje, né? Então, é nessa linha. E o sofrimento, a gente também já tem vários casos aí de atender pessoas, às vezes nem eram da igreja, frequentavam outra igreja e diziam, ó, lá o pastor disse, eu estou com câncer porque eu não tive fé. Então, como você vai trabalhar, dizer, não, o câncer não tem nada a ver, né? Fica firme na fé em Deus, é uma forma, tu tem tratamento, tu estás nas mãos de Deus, é a hora que Deus permitir, então, adormeça nessa fé, né? Então, a gente, às vezes, fica lá, né? O que poder dizer para essas pessoas, né? Então, mas sempre a questão de levar o consolo que o Espírito Santo está ali. Obrigado, pastor. Exatamente. Como o Espírito Santo habita a natureza humana de Jesus, né? Lembra que eu disse antes, né? Só que nós não somos como Jesus, como Cristo, mas o Espírito Santo também habita em nós. E ele nos faz crer nas promessas de Cristo. Eu aqui, pastor Edgar, no comentário eu fiz isso. Eu tenho aqui o texto, tá? Onde Lutero, então, traz 3 consolações, né? Onde Lutero, então, diz assim, Cristo, nesse texto, né? Compara a morada aqui na terra, no qual reside o diabo e governa como Senhor. Há muitas outras moradas para os crentes com o Pai que está no céu. Tá? Então, o Satanás está ativo, né? O câncer não é obra de Deus, certo? E nós devemos cuidar com isso. A morte não é obra de Deus. Ela causa dor, sofrimento, a gente sabe disso. Olha, a gente chora, né? Lamenta pela morte dos nossos e pela dor que a gente carrega. Tá? E aí Lutero vai adiante, tá? O conforto está escondido em seu posto, né? O lugar que Cristo vai é a casa do Pai, não é a casa de Satanás. Aí Lutero vem com o segundo consolo. Se não fosse assim, eu ainda vos digo que vou preparar lugar para vocês. Mesmo que o suprimento não fosse suficiente, Cristo promete que criará um número suficiente para que não haja falta ou escassez de todos os tipos de moradias para satisfazer os desejos dos seus corações, né? Então, ele vai na casa do meu Pai que não tem limite, que é ilimitada, certo? Esse é o grande consolo que a gente tem quando Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, tá? O que significa sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Significa que Jesus está em qualquer lugar. Essa presença real de Cristo que a gente trabalha na Santa Ceia, e a Santa Ceia é essa antecipação do céu. Por quê? Jesus está ali com os anjos e arcanjos, né? É uma presença não física, como vocês e eu estamos limitados, mas é uma presença real. Por isso, nunca deem a Santa Ceia virtualmente, tá? Esquece isso. O sermão até pode ser virtual, tá? Assim como nós estamos conversando hoje. Mas a Santa Ceia tem que ser dada na boca. O que acontece na Santa Ceia? Cristo entra em nós. Quer dizer, o corpo mortal que eu tenho recebe o corpo e o sangue de Cristo. No batismo, nós entramos no corpo de Cristo. Isso é a linguagem inicial do culto. Por isso a igreja... você não entra na IELB no início do culto, você entra na Igreja de Cristo, no 3º artigo, certo? Por isso você tem a invocação, ali acontece. E aí o que acontece na Santa Ceia? Cristo entra em nós. Quer dizer, o que significa você ter essa morada celestial? Tá? Essa presença sacramental de Cristo ela é crucial porque Jesus pode estar conosco hoje. Ele disse que estaria.
Então, isso Lutero debate com Zwinglio. Você não pode tornar Jesus mentiroso. Tá? E aí tem o terceiro consolo, e quando eu for preparar o lugar para vocês, virei novamente e vos levarei até mim mesmo, para onde eu estou, e vós posseis estar também. Quer dizer, o que é o céu? O céu é lá onde Jesus está. Então lá vocês vão estar também. Se aqui há lágrimas e dor, que não é obra de Deus, é obra estranha, estranho, por que Deus deixa fazer isso, né? Essa é a grande pergunta de Jó. Por que Deus deu liberdade para Satanás agir na vida de Jó? Então, a nossa teologia é uma teologia de que, como disse antes, o professor Okamoto disse, o dor daquela senhora que foi buscar aconselhamento era a pequena luz do sofrimento ou do consolo que Cristo traz, né? Então, o evangelho é exatamente isso. Você não consegue medir, mas esse Deus está conosco. Tá? Então, você precisa... Eu tinha um professor no mestrado aqui no seminário que dizia que nós tínhamos que terminar cada sessão de aconselhamento com a Santa Ceia, tá? Para dar a certeza para as pessoas de que Cristo era o verdadeiro consolo, por mais que depois da sessão o casal tenha quebrado as relações, né? Isso às vezes acontece. A dor é dramática, né? A dureza de coração continua. E nós morremos e nós sofremos por causa da dureza de coração. Moisés não pôde entrar na Terra Prometida por causa da dureza do coração dele. Tá? Mas Moisés está no céu. Davi entrou no céu não pelas 8 mulheres que ele teve, mas por causa de Cristo. Então, pastor Edgar, eu acho que o senhor, lendo o material, vai ter uma série de elementos que o senhor vai ter o grande consolo e o grande conforto. Lembrando que aquilo que eu disse antes, né? A obra de Lutero é, antes de si, uma obra para ele mesmo. Tá? Tanto é que ele vai dizer de que o comentário que ele faz a João é para ele o grande conforto num período de vida, né, muito difícil, né, muito complicado, né, fisicamente, os ataques de todos os lados, né. Muita gente acusa Lutero no final da vida e pouca gente lê Lutero no final da vida, e nós estamos lendo muito Lutero, né, o comentário de Gálatas, o comentário de Gênesis, que está aí, vocês têm disponível, né, esse agora de João, isso é Lutero no final da vida. Alguns vão dizer que o Lutero no final da vida você não pode ler, por quê? Porque ele está muito embrenhado com as suas crises, tá? Você imagina você ter um sangue, cheio de veneno, isso causa dor. Né? Quem tem problema de circulação, né, como Lutero tinha, isso afeta o humor, afeta a forma dele interagir com a realidade. Tá? E tem alguns que dizem, você não pode ler Lutero, a opinião de Lutero sobre os judeus, ou sobre os islâmicos, ou sobre o papado, né? Mas Lutero é muito claro, eu não vejo esse problema de circulação afetar a posição de Lutero. Os artigos de Malcalto, né? Por que o pessoal da ECLB não aceita os artigos de Malcalto? Porque diz Lutero que tem comunhão fechada. Você não pode abrir a comunhão, certo? Então, desculpa eu estar dizendo isso, mas eu só queria mostrar para vocês, né? Por isso o lado humano de Lutero você não vai ver, só vai ver o quê? Um Deus que se torna gente, como nós, e assume o nosso lugar. Esse é o grande consolo. Tá? Então, eu leio Lutero dessa forma no final da vida dele, sabendo que eu vou morrer, né? Por causa de Satanás, não por causa de Deus, né? Então, Edgar, eu acho que vale a pena dar uma olhada, né? É um Lutero mais velho, sei lá. Eu não gosto do Lutero jovem, velho, né? Eu tentei dizer no início que eu vejo Lutero igual de 1515 e 1537, tá? Para mim, ele não tem essa distinção. Já falei demais, pastor João. Valeu. Obrigado, que Deus lhe acompanhe. Então, estamos tentando, Edgar, traduzir Lutero para o contexto, tá? A ideia de fazer esse guia de leitura, eu vou fazer de outros, né? Eu tenho outras propostas aqui de material para vocês poderem ler Lutero, tá? Empurrar vocês para dentro das obras, certo? Então, eu gostaria que... Eu não estou vendendo as obras, tá? Eu não ganho nenhum centavo com isso, dá mais trabalho para a gente, mas a gente gostaria que vocês lessem Lutero e percebessem, para vocês fazer teologia na ponta. A teologia aqui não é do pastor Joel, do seminário. O seminário ensina, vocês têm que ir agora, lá no dia a dia, na semana, no culto, né? Isso que eu falei há pouco de culto, né? Entrar em Cristo e Cristo em nós, né? Olha que linguagem bonita isso, que consolo isso.
certo? Jesus está em nós na ceia, não está? Nós não comemos e bebemos o corpo e o sangue de Cristo? Ele não vamos torná-lo mentiroso, vamos deixar o que ele diz, né? Eu digo isso para o pessoal que não acredita na presença real, né? Que faz com que a fé determine a presença de Cristo. Não, ele disse que está. A comunicação dos atributos da natureza divina à natureza humana, que é o genus majestático, faz com que Cristo esteja presente. Tá? É possível Jesus estar em todas as santas ceias feitas domingo de manhã? Claro que sim. Jesus não está preso ao tempo e ao espaço. Isso aparece aqui na discussão, né? Por quê? Para Zwingli não era possível. Para Lutero, por causa de Cristo, é possível. Então, isso é legal, isso é bonito. Aí vocês vão ter argumentos a cuidar mais das coisas de Deus. É o que Lutero vai fazer, né? No comentário de João, né? Então, isso tudo está presente aqui. Pastor Joel, o senhor quer falar? Está ansioso para falar. Professor Clóvis, eu não sei se você chegou a responder a pergunta que o Leandro fez ali. E o caso do Okamoto, que você começou a citar? Eu vi ali o que aconteceu com o Okamoto. O Okamoto deu uma palestra aqui sobre lei e evangelho. Esse é o Joel Okamoto? O Joel Okamoto, tá? Não é o Joel Miller, mas é o Joel Okamoto. Tá? O Red Shoes? E o Joel Okamoto, ele disse o seguinte, ele tá fazendo um exercício de lei e evangelho, que é o que nós fazemos propriamente falando no nosso discurso teológico, tá? Nós não somos mestres das obras, é o Espírito Santo que é o mestre das boas obras com o terceiro uso da lei. Mas nós somos campeões em distinguir a obra do ser humano e da obra, né, de Deus em Cristo Jesus. Esse é a lei e evangelho, tá, Edgar? É isso que você fez, Edgar, quando você consolou uma pessoa que tinha câncer de outra denominação e o pastor dela disse que aquilo era fruto do pecado dela. Nós só temos câncer porque nós somos seres humanos, tá, gente? Nós não temos câncer porque nós somos só frutos de Satanás, né? Então, o que o pastor Okamoto fez, Leandro? Ele chegou e disse para a senhora que aquele pecado com que ela estava passando, eu acho que era traição, ela tinha traído, era menor do que Cristo fez por ela. Tá? Esse é o grande consolo do Evangelho, porque o Evangelho não tem restrições. Tá? A lei tem. Por isso eu falei no início da conversa. Nós fazemos a distinção. À luz da lei, nós vamos ter dor de cabeça. À luz do Evangelho, nós temos completa salvação. Então, não criem obstáculos para que o Evangelho possa fazer sua obra. A lei vai criar obstáculos. Por isso a lei continua. Né? Agora você vai trabalhar com uma lei de um Deus que você não conhece, é pior ainda, né? Como é que o câncer... Lembra da história de Jesus e o cego de nascença? Quem é que pecou? Ele? Os pais? Jesus não faz isso. Jesus não julga nem a criança, nem o cara cego e nem os pais. Ele só diz que aqui se manifestou a glória de Deus. Tá? E é isso que vocês fazem, né? Quer dizer, como é que a glória de Deus se manifesta? Trinitariamente. Tá? Então, aprendam... Isso é metodologia de trabalho, tá, gente? Isso é metodologia de como fazer teologia com as pessoas. Tá? É isso que Lutero estava tentando fazer, né, no comentário de João. Agora vocês têm que imaginar, vocês como ouvinte lá em 1537, ou 38, quando Lutero prega, né, ouvindo isso aqui. Que não era o que as pessoas ouviam naturalmente. Né? Você lembra que os sermões medievais eram faz aquilo que está dentro de você. Toda essa ideia da lei, do Deus estranho, né, ficando discutindo um Deus impessoal. Na realidade, Deus é pessoal, Deus é relacional. Tá? O Deus do credo é o Deus que se relaciona conosco. O Pai, o Filho e o Espírito Santo dividem a natureza divina. Para quê? Para que o Filho possa fazer sua obra própria. Então, hoje eu colocaria assim, eu colocaria a Trindade no triângulo e dentro da Trindade uma cruz com o crucifixo. Tá? Que é o que a igreja defendeu como sendo algo contrário à fé cristã. A heresia seria Trindade mais o batismo, né? Eu colocaria a Trindade mais a cruz ou crucificado, tá? Então, a Trindade revela Jesus Cristo. O Espírito Santo continua ativo. Tá? Spoiler. Que spoiler, nada, Nilson. Esses caras aí. O volume 14... são textos polêmicos de Lutero, tá? Nós estamos
Eu estou com uma ata aqui, né? Nós tivemos reunião semana passada. O drama todo, pastor Wilson, é vender as obras, né? O Joel sabe disso, né? Que é uma choradeira da CLCOL. Nós não conseguimos vender Lutero, né? Nem nós conseguimos comprar. Tá? Nós tínhamos uma intenção de colocar Lutero no formato digital, mas também não vende, né? Então, as editoras têm um investimento muito alto, por exemplo, para converter um livro em formato Kindle, não só citar a Amazon, e aí a Amazon faz e vende lá a preço de banana, né? E aí mata o lado de manutenção, né? O volume 14 vem, um dos textos, Nilson, que está no volume é o que eu trabalhei, que é a análise dos votos monásticos, tá? 1522, que Lutero dedica ao pai, tá? Não mais à igreja, tá? Lembrando que os votos monásticos eram você se sujeitar às ordens eclesiásticas, tá? Isso nos artigos do Macalde vai aparecer muito, tá? Pastor Joel? Certo. Nós conversamos na nossa reunião da DN na última quarta-feira sobre a questão das obras de Lutero e a Comissão Interluterana de Literatura, né? O pastor Roni esteve aqui conosco falando sobre o Castelo Forte e também o PLI, um programa que ele dirige aqui para a América Latina. E daí depois, com a saída do pastor Roni da reunião, a gente conversou com o pastor Fernando e até sobre a representação da IELB na CIL, que é a Comissão Interluterana de Literatura. E aí a CIL tem a Comissão das Obras de Lutero, né? Então são duas comissões. E, na verdade, esse é o único trabalho que a gente faz em conjunto com a Igreja de Confissão Luterana de forma oficial atualmente, né? Que é as obras de Lutero e o Castelo Forte. Mas, enfim, ali a gente falou um pouquinho sobre os custos de uma dessas obras. Está girando em torno de R$500 mil para... a questão, por causa do trabalho remunerado que se paga das pessoas que ganham remuneradamente isso, né, e depois o lançamento dessa obra. Então, porque quando a gente coloca o custo, não é só o valor da impressão do livro, né? Até o livro chegar pronto a ser impresso, teve todo um gasto anteriormente ali, né? E a morosidade também. E em grande parte, essa questão do não consumo das obras, né, por parte dos próprios luteranos. Isso é difícil. E é interessante a gente saber também, a gente tem informação que quem subsidia as obras de Lutero, a tradução e tudo mais, em grande parte, na maior parte, é a venda do devocionário Castelo Forte. Tá? Então, recursos da venda do Castelo Forte subsidia as obras de Lutero. Mas, enfim, o professor Clóvis abordou um assunto aqui que a gente precisa, de repente, repensar e conversar, assim como temos muita dificuldade, muitas vezes, de fazer assim com que a mensagem bíblica seja atual, sem perder o seu conteúdo, né? A gente apresentá-la na forma odierna, na forma moderna, com o conteúdo permanente. Assim também a gente tem uma dificuldade, eu penso que daí é maior essa dificuldade, né? Porque a palavra de Deus permanece para sempre, né? Como o próprio Jesus já testificou, mas a gente tem uma dificuldade grande de trazer as obras de Lutero, os escritos de Lutero, até mesmo o conteúdo da Reforma para o século XXI. Eu vejo que o professor Clóvis faz um esforço bastante grande e ao meu entender, tem conseguido fazer isso de uma forma muito boa, né? Mas a gente tem dificuldade de traduzir o conteúdo da Reforma para o nosso contexto hoje. E daí os reformados, ou a teologia angelical, evangelical do Brasil aí, acaba fazendo uma leitura equivocada da Reforma e uma apresentação equivocada. Nós estamos perdendo a oportunidade de sermos um diferencial com a nossa leitura dos escritos da Reforma. Quem sabe a gente consiga melhorar isso aí. Pessoal, não sei, alguém tem mais alguma pergunta? Eu não observei nenhuma outra pergunta ali no chat. Ninguém levantou a mão aqui também. Se não, professor Clóvis, considerações finais aí para a gente encerrar. Alguém ainda gostaria de comentar? Não? Professor Clóvis,
quer fazer uma consideração final, então, para a gente encerrar? Nós vamos ter um encontro daqui a praticamente um mês, no dia 4. Eu aceito sugestões de como podemos torná-lo mais palpável, mais produtivo, né? Claro que o autoestudo, né, nos cursos de extensão fazem com que você tenha uma certa liberdade de fazer quando você pode, assim por diante. Mas para o dia 4, para a gente ter um proveito melhor, né? Se vocês tiverem sugestões, vocês têm meu e-mail, entrem em contato, tá? Eu posso colocar aqui meu e-mail, escrever na sala, para a gente poder conversar. Eu acho que vocês precisam serem estimulados a fazer um trabalho bem feito na ponta, tá? As obras de Lutero estão aí para isso. A gente não consegue usá-las porque elas são... É um Backstein, olha só, isso aqui é um... Dá para fazer uma casa, né? Dá para colocar uma em cima da outra. E agora, sabendo do custo que cada volume tem, o pastor Joel me derrubou os butiá do bolso aí, né? Mas eu lamento muito que a gente tenha... Isso se torne tão caro assim. Tá? E eu não sei como fazê-lo, tá? Mas eu estou tentando empurrar de uma forma ou de outra, né? Empurrar no bom sentido, né? Não é empurrar a goela abaixo, mas empurrar no sentido de disponibilizar. Porque é um trabalho herculano ler uma obra dessas, tá? Então... professor Clóvis, acho que o pastor Valdir Hoffmann já deu uma dica ali, né? Acho que a primeira dica é nós fazermos o curso, né? Que são 20 horas ali, se a gente tiver uma autodisciplina e acessarmos o conteúdo e fizermos o curso, dá tempo. Uma outra questão, quem não puder fazer o curso, ler os artigos de Smalcald. Né? A própria leitura dos artigos já é uma leitura com o objetivo de participar de uma conversa teológica aqui, já vai ajudar bastante. Tá? Muito bem. Eu estou à disposição, né? Vocês têm meu e-mail, pode entrar em contato, tá? Eu coloquei ali. Eu acho que esse formato virtual ele é bom, tá? O investimento é pequeno, a gente não precisa investir muito, né? Basicamente é o tempo e alguém preparado. Gostei muito da ideia de vocês lerem o Confessando do Evangelho, tá, pastor Joel? E vocês vão ver uma abordagem diferente do Miller e do Piper, certo? A proposta do material é uma crítica que a gente sofreu. A LCMS sofreu uma crítica muito forte de não considerar mais a Bíblia, né? As dogmáticas, elas usavam a Bíblia como pressuposição. Na verdade, apenas colocava o texto bíblico em parênteses, tá? Agora não, agora nós temos uma descrição de passagens bíblicas antes de tratar um assunto, né? Pelo menos já resolveu esse problema, né? E vale a pena investir tempo olhando, confessando o Evangelho, sim, pastor Joel. Eu gostaria de estimular vocês a fazer isso. Eu já tenho usado há mais tempo a versão em inglês e agora o português vai nos ajudar muito. Só que está muito caro, né? Para comprar isso não está sendo barato, não, né? Colocar isso aí na corrente sanguínea, né? Estou à disposição, gente. A assinante do Mensageiro Luterano tem desconto para comprar o Confessando o Evangelho. O Horst quer uma estratégia mais evangélica, só de graça, né, Horst? Se tu exigir um centavo, é lei. Muito bem. Professor Clóvis, muito obrigado. Que Deus abençoe o seu trabalho aí no curso de Teologia da UBRA e como professor do Seminário Concórdia e como pastor da IELB. E que Deus abençoe todos os nossos colegas pastores que estão aqui. Só dar um spoiler aqui. Ontem nós tivemos uma reunião do Departamento de Ensino e nós estávamos ali, então, com a negativa do chamado por parte do pastor Laerte Tardelli, que ele recebeu o chamado para os Estados Unidos, ele recebeu 3 chamados, né? O do Seminário Concórdia, um para o técnico,